Olá a todas as pessoas, vamos iniciar mais um episódio do programa Pós em Ação, que é uma iniciativa do Laboratório de Comunicação Aplicada em Demografia da UFRN, em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Em junho, a UFRN completa 68 anos de existência. No cenário nacional, a instituição se consolidou como uma universidade pública com forte atuação em ensino, pesquisa, extensão, interiorização e a modernização de seus processos de gestão. Para tratar deste assunto, trouxemos o reitor da UFRN, o professor José Daniel Diniz, e que está dirigente máximo da instituição há 2 gestões, desde maio de 2019, e tendo atuado também como vice-reitor de 2015 a 2019. Seja muito bem-vindo, professor Daniel. Muito obrigado, professora Luciana. Um prazer estar aqui e poder, participar do programa e tentar trazer algumas informações, para as pessoas que acompanham essa iniciativa tão importante aqui dessa parceria da Pró-Reitoria com o Programa de Demografia. Obrigada. E a gente precisa falar também que o reitor também é professor, né? Vou falar um pouquinho aqui para quem não conhece. O professor José Daniel, ele é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais, é doutor em Engenharia Mecânica pela Colorado State University, mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade do Maine, graduado em Engenharia Mecânica e Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ou seja, prata da casa, né, professor? E é engenheiro raiz. Pois é, fiz toda a minha formação aqui de graduação e fiz pós-graduação nos Estados Unidos. E conhece essa universidade como a palma da sua mão, né, professor? Pois é, eu costumo falar isso porque eu já nasci na universidade, que eu nasci na maternidade Januário Ciclo, que é da universidade. Então, literalmente. Então, aqui eu tive toda a minha formação de graduação e trabalho aqui com muita alegria, tenho muito orgulho dessa instituição. E vai ter muitas boas histórias, né, e muitas boas notícias, né, para contar, né, sobre Sim. a UFRN, né, professor? Bom, aqui no programa a gente discute muito a interação da pós-graduação e da pesquisa com a sociedade. E a UFRN como um todo, como que ela traça esse diálogo com a sociedade civil? A interação com a sociedade civil, ela se dá de diversas maneiras, até pela dimensão e pela diversidade que é a própria universidade, né? Então, além dessa formação que nós conhecemos também, a formação nos níveis de mais conhecidos, graduação e pós, mas nós temos também ensino técnico, temos também o colégio de aplicação, mas além de toda essa formação, a universidade interage com a sociedade na produção de conhecimento, nas atividades voltadas à inovação. Nós temos participação em parques tecnológicos, incubadoras de empresa, nós temos muitas ações de cultura, de arte, de música, de esportes. Nós temos a área da comunicação, né, que a universidade tem canal de TV, rádio FM, agência de comunicação. Nós temos hospitais universitários, nós temos muitas ações de extensão, todas voltadas para esse diálogo com a sociedade e de pesquisa também, né? Então, a nossa política de extensão, por exemplo, ela é pautada nesse diálogo e nessa troca de conhecimentos com a sociedade, né? E nós temos programas já muito consolidados. Um exemplo deles é o Trilhas, mais conhecido, Trilhas Potiguares. E assim, acho que nem todas as pessoas, né, conseguem entender, mas a UFRN não é só o campus central aqui de Natal. Aonde tem o UFRN no estado? É verdade. Nós temos campus aqui em Natal e nós temos no interior em quatro outras localidades. Então, em Macaíba temos a Escola Agrícola de Jundiaí, em Santa Cruz temos a Facisa, em Currais Novos nós temos a Felx e em Caicó o SERES e a Escola Multicampo de Ciências Médicas, que são duas unidades. Ou seja, né? Estamos aqui em mais 4 cidades. Mais 4 cidades, né? E assim, conversar com o Potiguar, né? De vários sotaques e de várias partes desse estado, né? Que é muito importante, levando ciência, levando conhecimento, né? Exatamente. Bom, vamos pensar aqui prospectivamente, né, dentro desses 68 anos. A universidade passou por muitas transformações, né? Se a gente for situar mais recente, o Reúne, né, e que transformou muito, né, a estrutura, tanto física como também da parte de gestão e da finalidade fim de uma universidade, né, que é oferecer uma educação de qualidade. Então, me fala um pouco sobre ainda colhemos, né, sobre essa revolução que foi o Reúne e quais outras revoluções estão ainda para acontecer aí? Tá.
O Reúne foi um projeto muito importante e ele foi muito decisivo para o UFRN que nós temos hoje. Com o Reúne, a universidade criou muitos cursos, então, tanto aqui em Natal quanto no interior. Com isso, ampliou muito a oferta de cursos para a sociedade. A UFRN ampliou muito a sua infraestrutura, né, e nós colhemos frutos até hoje dessa ampliação. A UFRN soube aproveitar esse momento de investimento para ampliar a sua infraestrutura, e com essa ampliação de cursos e de infraestrutura, a UFRN também contratou vários docentes e servidores técnicos. Muitos desses docentes, eles entraram já com atuação de pesquisa muito presente. Então, com tudo isso, a UFRN sai dessa condição de uma universidade de um tamanho bem menor do que tem hoje, para uma universidade ampliada em termos de oferta e que passou a ser uma universidade de pesquisa. Então, essa foi uma mudança muito significativa, né? Para o futuro, desde o Reúne, nós não temos tido um outro programa amplo de investimentos. Então, para o futuro, o que eu vejo é que a gente vai continuar fazendo um esforço em mudanças muito mais de qualidade acadêmica, não é? Então, a gente passa por um período de transformação na sociedade, não é? Hoje se fala muito de inteligência artificial, mas eu penso que em poucos anos a gente já vai estar falando de uma outra coisa. Inteligência artificial já vai ser uma coisa corriqueira para nós, né? Então, essas grandes mudanças fazem com que a gente tenha que estar muito atento para mudanças acadêmicas e pedagógicas que a gente vai ter aí pelo futuro. E acho que é importante a gente também situar, né, dentro dessa questão do Reúne, também o que outras gestões fizeram, né, porque acho que é um acúmulo, né, daquilo que é feito, né, por outras gestões. É como a UFRN se destaca em termos da organização de gestão. Então, estou falando dos SIGs, né? Então, do SIG-AA e dos outros SIGs, né? E que a gente circula em outras universidades e aí salta aos olhos, né? E também na sua organização interna como um todo, né? Você também enxerga dessa forma? Como que você avalia? Sim, eu tenho oportunidade de dialogar com reitores de todo o país, né? Nós temos uma associação e fazemos encontros mensais e eu posso sentir e testemunhar que a nossa instituição ela é extremamente respeitada no nosso país, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista de gestão, né? E esses reconhecimentos eles são também reconhecimentos oficiais, né? Nós estamos hoje entre as universidades de excelência no país, né? Atingimos essa avaliação inédita de uma avaliação 5 pelo INEP, e do ponto de vista de gestão tivemos em avaliação do Tribunal de Contas a melhor avaliação do país de todos os órgãos da administração pública. Então, isso traz um reconhecimento da sociedade e de outras instituições. Os nossos sistemas, como você colocou, eles estão hoje em mais de 30 universidades. Quando a gente fala em pós-graduação, e a gente fala na plataforma Sucupira, por exemplo, foi um desenvolvimento com a participação da UFRN, né? A CAPES procurou a UFRN para isso. Recentemente, nós fomos procurados pelo Ministério da Educação na área de gestão de pessoas, que o Ministério da Educação está querendo desenvolver uma plataforma para acompanhar de todas as universidades, mais uma vez pediu a nossa universidade. Então, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista de gestão, nós atingimos um patamar de ter um grande respeito e admiração por parte da sociedade, isso em todo o país. Então, isso deve ser motivo de orgulho para todos nós, e isso se deve a um processo, né, de uma sequência de gestões diferentes, com pessoas diferentes, mas com o mesmo direcionamento e compromisso institucional, né? Então, é interessante que na nossa universidade nós temos um plano de desenvolvimento institucional, um PDI, que ele tem validade de 10 anos. E eu acho isso muito importante, porque as gestões, elas são de 4 anos, então no máximo o gestor pode repetir, não é, ser escolhido mais uma vez e ficar 8 anos, e o nosso planejamento ele precisa ultrapassar o período de um determinado gestor para que a gente assegure essa continuidade de pensamento, de evolução institucional. É muito importante, né? Mas como sempre a gente pode, né, avançar, professor, e
A palavra orçamento, eu acho que ela é uma variável que pesa, né? Quando a gente vai pensar aí em expandir, né? Ou manter políticas, né? E aí, aproveitando até, né, a sua posição, a sua experiência na Undifes, né? Sim. Então, você estava num fórum, né? De discussão e também de reivindicação e de luta, posso dizer, assim, né? Para a gente ter uma universidade que ofereça uma educação de qualidade pública. Então, diante de todos esses cortes em orçamentos, né, tem recomposição, às vezes as pessoas ficam um pouco confusas. Explica para alguém assim que não entende muito bem como que funciona o orçamento. É como o orçamento da casa da gente? Como que funciona? Explica um pouco no geral. Então, vamos tentar em poucos minutos falar um pouco sobre o orçamento. O orçamento das universidades ele é dividido em duas grandes dimensões. Um orçamento que é discricionária, uma parte que é discricionária e uma parte que é a parte obrigatória. Essa parte que é a não discricionária, ela está principalmente relacionada ao pagamento dos servidores, sejam aqueles que estão em atividade na instituição, aposentados, pensionistas. E uma outra parte, que é a parte discricionária, é aquela parte que o gestor ele vai fazer pagamento de energia, de os contratos de terceirização, ou seja, teoricamente, existe um certo grau de escolha ou de priorização daquilo que a instituição deve fazer. Bom, a parte relativa a servidores, como as negociações são feitas diretamente com o Ministério, o MGI, né, o Ministério da Gestão e Inovação, essa nós não temos um controle sobre ela. A outra parte, ela sofreu uma redução ao longo dos anos. Eu vou dar uma ordem de grandeza dessa redução. Se a gente pega o orçamento ali por volta de 2014, que foram anos melhores de orçamento que nós tivemos, e compara com o orçamento atual, a gente está por volta de 50% do orçamento que tinha nessa época. Claro, se a gente corrigir o valor pelo IPCA. Claro, não tem como num país que tem inflação você fazer isso sem fazer a devida correção. Então, você imagina você fazer a gestão com aproximadamente metade do orçamento. Tem uma outra questão que dificulta nas universidades, é que as despesas internas elas crescem com o tempo. Algumas delas, por exemplo, pessoal, terceirização. Nós temos carreiras do serviço público que são extintas. Exemplo do pessoal de vigilância, de motoristas, de limpeza geral, essas carreiras foram extintas. Então, a partir do momento que essas pessoas vão aposentando, você vai substituindo por terceirizados. Então, vai aumentando a necessidade de orçamento com o tempo, né? Então, essa é uma parte para mostrar o desafio que a gente tem. Eu preciso reconhecer que, nos últimos anos, o governo não tem reduzido esse orçamento. Então, a gente foi em 2014 com um valor que atingiu ali um pico, de lá para cá foi perdendo o orçamento de um ano para outro, e no governo atual a gente tem mantido o orçamento corrigido. Então, a gente não teve essas perdas. A gente tem um desafio enorme também com a questão da assistência estudantil. Então, é bom lembrar que desse período que eu falei para cá foi quando foi criada a Lei das Cotas. Na Lei das Cotas, a gente teve um ingresso muito positivo de estudantes em condição socioeconômica que precisam apoio da universidade para poder se manter na universidade e concluir os estudos. E, consequentemente, a gente precisa de mais orçamento para garantir essas condições para esses estudantes. Então, lembrando que o nosso orçamento caiu por quase a metade e a gente passou a ter esse universo de estudantes que a gente precisa de mais apoio. Então, na nossa situação atual, a nossa universidade tem, além do orçamento que vem para assistência estudantil, que é insuficiente, tem colocado parte do seu orçamento de custeio para assistência estudantil, o que faz com que falte ainda mais recursos para questões do próprio funcionamento institucional. Então, qual deve ser a solução para isso, né? A solução para isso, a nosso ver, é que o país passe a ter uma política de financiamento da educação superior. Atualmente, o orçamento é discutido ano a ano. O governo manda uma peça para o Congresso faz alterações. Infelizmente, as alterações são diminuindo aquilo que o governo já mandou. Para menos. Existe um trabalho muito grande de reitores que vão discutir com o Congresso, mas sem esse sucesso. E nós precisamos ter uma política que traga mais estabilidade.
Porque a nossa dificuldade, eu falei muito nos valores que diminuíram, que não são suficientes, mas nós temos uma outra dificuldade orçamentária, que é relacionada a planejamento. Nós temos, o nosso orçamento da União é aprovado ano a ano, então você imagina uma instituição do tamanho da UFRN, que nós não temos, até a aprovação do orçamento, nenhuma indicação de qual será o orçamento aprovado. Então, quando você está na gestão, você, uma instituição com mais de 40 mil estudantes, mais de 5 mil servidores, você deveria fazer um planejamento com bastante antecedência e não tem como ser feito esse planejamento. Porque tem ano, inclusive, que o orçamento é aprovado já com o ano em curso. A gente teve ano que o orçamento foi aprovado em abril, com o ano que começou em janeiro. Então, nós precisamos de uma política que assegure o orçamento suficiente e um planejamento para que os gestores possam utilizar da forma mais eficiente esse orçamento. Então, espero que em poucas palavras eu tenha trazido um pouco de informação. Eu acho que a mensagem que fica é que é uma questão macro. É uma questão macro, é uma questão macro e que a gente precisa mudar. O ministro que nós tivemos até muito pouco tempo, o ministro Camilo Santana, ele defendeu muito, nesse período que esteve no Ministério da Educação, uma proposta de modelo nesse sentido. A gente espera que o país aprove, né, um modelo de financiamento da educação superior, porque a gente sabe a importância que a educação superior tem para o desenvolvimento do país. Então fica uma pauta aí, né? Fica uma pauta muito importante. Essa é uma pauta importantíssima, porque muitas ações dependem dela, né? Sim, né? Porque sem recurso não tem como, né, professor? Agora vamos falar então sobre os pontos de destaque, né, que o senhor observa em termos de ensino, pesquisa e extensão na universidade nos últimos 10 anos. Então, estávamos falando sobre o Reúne e nos últimos 10 anos nós não tivemos um projeto de expansão das instituições. Então, nosso foco aqui na gestão da UFRN foi um foco em qualidade. Então, nós crescemos, né? Como eu falei anteriormente, tivemos o ingresso de novos docentes e técnicos e fortalecemos a pesquisa na instituição. E esse era o momento de fortalecer a qualidade acadêmica de uma forma geral. Então, nós aprovamos uma política de qualidade para os cursos de graduação e de pós-graduação. Essa política tem dado resultados muito importantes. Nós fortalecemos na pesquisa, nós temos tido um aumento do número de pesquisadores bolsistas, isso é muito importante. Nós tivemos uma preocupação na pesquisa de abrir editais internos voltados para fortalecer o trabalho desses pesquisadores para que eles pudessem aplicar para bolsas de CNPq, né, de financiamento, bolsa de pesquisa. Isso feito aqui e nos campos de interior também. Tivemos editais para campos de interior. Tivemos editais pensados para mulheres, mães pesquisadoras. Então, a pesquisa nós fortalecemos com essas iniciativas, né? Na extensão, nós tivemos um aumento muito significativo dos nossos programas de extensão. O Trilhas foi muito fortalecido. O Trilhas agora está sendo levado para outros estados que começam... O Trilhas já tem um grande tempo, né? Um programa muito consolidado, muito forte, importante para essa interação com a sociedade, e que outros estados se interessaram muito em conhecer esse programa, e agora a gente está indo compartilhar essa experiência com outros estados. Então, foi um fortalecimento que eu destacaria nessas ações de ensino, pesquisa e extensão. Para o futuro, eu penso que nós temos um desafio importante de continuar com esse acompanhamento muito próximo dos cursos de graduação. Nós temos feito isso com análise pela nossa comissão própria de avaliação, né, a CPA, que faz um trabalho importantíssimo para a instituição. Nós temos que continuar o trabalho que tem sido feito na pós-graduação, muito, muito significativo, de crescimento de qualidade da pós-graduação e de crescimento de tamanho também. Então, nós temos de 17 para cá, só para dar uma ideia disso, nós diminuímos os cursos com conceito 3
em 67% e aumentamos os cursos com conceito 5 de quase 100%, 90 e alguma coisa, quase que dobramos, né? Isso é importante por quê? Porque os programas que são avaliados com 4 e 5 são aqueles programas que vão poder submeter proposta de doutorado, né? Então, nós crescemos também com o número de doutorados na instituição. Tudo isso traz qualidade, fortalece a qualidade acadêmica da universidade, né? Então, temos esses desafios, temos desafios pedagógicos, né? Eu acho que o mundo está mudando com muita rapidez. Então, atualização de projetos pedagógicos, agora voltando para a graduação, atualização de métodos, né? Enfim, de ensino. Então, tudo isso serão desafios importantes para o futuro da instituição. Sem contar também ou não esquecendo da importância de ocupação de vagas, né? Nós somos uma instituição pública e a universidade tem feito um esforço, mas nós temos ainda situações de não preenchimento de vagas. A universidade tem buscado mecanismos de ocupação dessas vagas, mas nós queremos que a instituição funcione com a plena ocupação, né, de vagas. Então, esse é uma outra discussão que eu penso que deve estar presente. E que também é demográfica. Demográfica também. Também, né, professor? Muito demográfica, né? Com toda certeza. E você mencionou a questão, né, o trabalho que a pesquisa tem feito para inserir mais mulheres e mães, né, dentro da pesquisa. E a gente percebe também na UFRN mais ações relacionadas, né, à questão do assédio, tanto no ambiente de trabalho e também, né, na própria questão estudantil, violência de gênero, promoção de inclusão. Então, existe uma secretaria, né, específica para este ponto. E eu sei que você tem uma listinha aí bem interessante para falar da gente quais as ações mais recentes, né, que a UFRN tem encampado nessa área. Pois nós, já no início da gestão, criamos uma secretaria de inclusão e acessibilidade, mas a questão de violências, de assédio, elas estão presentes na sociedade, né, e, consequentemente, presentes nas universidades, mas nós temos que fazer um esforço muito grande de enfrentamento. E nós temos procurado fazer na nossa universidade. Essa é uma lista que eu sempre ando com ela, porque a gente precisa estar acompanhando muito de perto o que a universidade tem feito, porque no mundo ideal, o que nós gostaríamos de ter era de não ter nenhum tipo de situação de assédio ou de violência no ambiente universitário. Então, eu destacaria aqui algumas das ações, são muitas as ações, né? Em 23, nós aprovamos uma política de prevenção e enfrentamento ao assédio e discriminação no âmbito da UFRN. Nós temos um programa de enfrentamento que é gerenciado por um núcleo de apoio a pessoas em situação de violência. Em 23, nós criamos também um espaço chamado Espaço Acolher, né, que é coordenado pela nossa PROGESP, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, onde é feito esse acolhimento, não é, por psicólogos para pessoas em situação de violência de gênero, assédio, discriminação. Nós temos uma comissão de humanização das relações de trabalho e também uma comissão de humanização nas relações discentes. São duas comissões, uma vinculada mais à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e outra à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Aprovamos um plano setorial de prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação, não é, para promoção de ações de prevenção no âmbito da instituição. Ofertamos muitas capacitações nessas temáticas, então, só para dar alguns exemplos: capacitação em mediação de conflitos, em gestão de conflitos, em gestão de emoções, em assédio moral, diversidade afetiva, sexual, racial, religiosa. Temos uma cartilha de assédio moral, né? Publicamos essa cartilha. Reativamos um comitê, que é o chamado Comitê UFRN com Diversidade, que propõe ações de enfrentamento. Aprovamos a criação de um programa de estudos em História e Violência na Sociedade Contemporânea. Instalamos o Banco Vermelho, né? O Banco Vermelho, eu acho que você já conheceu. Quem não conheceu, eu convido para conhecer, lá no Centro de Convivência. O Banco Vermelho foi uma iniciativa que nasceu na Itália e depois chegou ao Brasil e está previsto até em lei o Banco Vermelho, né? Então, o Banco Vermelho ele demonstra um compromisso institucional
não é, no enfrentamento das situações de violência contra a mulher. E também ele tem lá as informações para a pessoa que está em situação de violência saber onde ligar, onde procurar para ter um apoio, né? Então, nós instalamos esse banco. As universidades federais resolveram fazer uma ação no mesmo dia. Todas as universidades federais se comprometeram a instalar um banco. E aqui na UFRN, a gente decidiu instalar não só aqui, mas em todos os nossos campos de interior. Então, eu liguei para cada diretor de campus, todos ficaram muito interessados. Então, nós fizemos no mesmo dia a colocação do Banco Vermelho em todos os nossos campi, né? Então, foi um projeto muito bonito, né? Lançamos o Manual do Denunciante, formalizamos um pacto institucional em defesa das mulheres, um pacto interno nosso lá no Centro de Tecnologia, e também participamos do Pacto Nacional de Combate à Violência contra as Mulheres. Esse pacto, ele foi um pacto, foi assinado pelo Ministério da Educação, Ministério das Mulheres, a Andifes, né, que representa as universidades, estava lá, e mais outras representações. Então, são muitas as ações, mas a gente precisa continuar acompanhando muito de perto e verificando se estamos tendo, né, sucesso na redução, porque esse é um tema que precisaria não ser reduzido, mas precisaria ser zerado, né? Assédio, violência não combina com o ambiente universitário. Não combina com a sociedade de forma geral, né? Mas no ambiente universitário, nós não podemos permitir de forma alguma que isso aconteça. E transformar a sociedade pela educação, eu acho que é sempre uma forma, né, perene, uma forma mais consistente da gente enfrentar essas questões sociais, né, professor? Eu penso que é o único caminho que a gente vê como um caminho possível de evolução pela educação. E por isso que as universidades, quando eu falo de não poder ser aceito nas universidades, que a universidade tem esse papel de ser ali uma referência para toda a sociedade, né? Então, essas ações que a gente desenvolve no ambiente universitário, elas acabam refletindo também na sociedade e trazendo uma evolução também no âmbito da sociedade. Com toda certeza. Para a gente finalizar, qual a mensagem que o senhor deixa para a comunidade acadêmica nesses 68 anos da universidade? Olha, a nossa universidade, nesses 68 anos, é importante lembrar, ela iniciou ali em 58 como uma universidade estadual, né? Depois foi federalizada 2 anos depois. E nesses anos ela passou por muitas transformações no país, ela cresceu, ela começou com uma instituição, com uma combinação ali de faculdades existentes, ela cresceu, ela amadureceu, se fortaleceu. Então, olhando para trás, a gente deve ter um reconhecimento de que essa instituição está cumprindo muito com seu papel social. Mas uma universidade, ela deve usar essa referência do seu passado, mas como uma referência para olhar para frente e pensar no futuro. Nós temos que ter essa capacidade de planejar o futuro e onde nós queremos chegar. E eu penso que deve ser com o espírito de união que nós temos, né, tanto trabalhado na instituição, com o espírito de união, que nós devemos buscar os caminhos para que a nossa instituição se fortaleça como uma instituição inclusiva, uma instituição que que oferece uma formação cidadã, uma instituição que seja socialmente referenciada e que possa continuar contribuindo com o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. Isso aí, professor. Muito obrigada, não só pela entrevista, mas por todo o seu trabalho aí ao longo, né, de 8 anos, né? Mais, né? Se a gente for eu estou completando esse mês eu estou completando 7 anos na reitoria e passei 4 anos como vice-reitor, então na gestão central estou completando 11 anos. É uma década. Mas mais um. Falta mais um ano e aí nós vamos nos despedir da gestão central da instituição. Transmuta, né, professor? A gente transita, né? A gente transita, a gente vai assumir a gente precisa assumir novos desafios, né? Mas é isso. Muito obrigado. Parabéns aqui pelo trabalho. Acho que é importante essa comunicação com as pessoas e trazer informações. É um trabalho muito, muito importante. Parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Muito obrigada. E encerramos. Até uma próxima.